Bom, vou começar a cumprir minha promessa de toda semana, explicar alguma coisa, algum termo da planificação, baseada nas perguntas que mais me fazem. Vou começar falando de autólise. As pessoas têm falado muito de autólise atualmente, principalmente, acredito, porque as pessoas estão se interessando mais por panificação artesanal, que é muito onde se usa muito a autólise. Bom, a autólise nada mais é do que você misturar a farinha com a água que você vai usar para fazer o pão. Toda a farinha e toda a água. Você deixa essa mistura descansar por um tempo antes de você começar a efetivamente acrescentar os demais ingredientes e sovar a massa. Para quem faz pão com fermento natural, digamos que essa seria a segunda etapa da produção do seu pão. A primeira é a preparação do seu fermento e depois você vem com a autólise. A autólise é interessante porque ela melhora algumas características da farinha que vão deixar o teu pão mais interessante. Durante a autólise, algumas enzimas trabalham na degradação de células da farinha, atribuindo então a esse preparo algumas características. Por exemplo, a protease, acho que é protease que chama, acho que sim, protease é uma das enzimas constantes na farinha e ela ajuda a degradar a proteína da farinha. E quando isso acontece, a farinha ganha mais elasticidade. Ou seja, quando ela for uma massa que você estiver trabalhando no pão, essa elasticidade vai deixar a massa mais maleável para você trabalhar, vai resultar num pão com maior volume, com um miolo mais alveolado. Essas são as características que se espera. E a amilase é uma das outras enzimas constantes na farinha. Ela ajuda em transformar o amido da farinha em açúcares. E a gente sabe que açúcar alimenta a fermentação, né? Então, com a ação da amilase, a tua massa vai ganhar mais tempo de fermentação. Então, provavelmente ela vai desenvolver mais sabor, também vai ter alguma repercussão no miolo. Bom, basicamente, acho que são esses os benefícios maiores que a autólise traz. Aí a autólise você vai trabalhar de diferentes formas conforme o pão que você vai fazer e a farinha que você tem. Quando é farinha branca, o recomendado é uma autólise curta, de 20 a 1 hora, 20 minutos a 1 hora. Não precisa mais do que isso. Quando a tua farinha é integral, mais ainda no meu caso, quando ela é 100% integral, eu deixo mais tempo, né? Porque na farinha integral, o interessante é que, como ela tem os farelos, né, os farelos são pontiagudos, eles atrapalham o desenvolvimento da rede de glúten. E com a autólise, né, a farinha misturada com a água, a massa vai ficando mais maleável, como eu já disse, esses farelos também vão ficando mais molinhos, e aí eles não vão, digamos assim, grosseiramente falando, furar a rede de glúten e destruir aquela proteção que o pão tem. Então, você vai ter um resultado muito melhor, principalmente com o pão integral, se você faz a autólise, que você deixa a tua massa mais hidratada e isso te ajuda a melhorar o trabalho de sova e o resultado final do pão. Também não vamos deixar assim muito tempo. Tem gente que fala que deixa 1 hora, 20, já ouvi gente dizer que deixou um dia inteiro. Eu já deixei, por acaso, assim, um dia inteiro, porque não esqueci. Mas o que acontece? Se você deixa muito tempo, vai hidratar demais também essa massa. Essa farinha vai absorver muita água. Então, isso pode acabar atrapalhando, dificultando um pouco o teu trabalho, tá? Então, digamos assim, que 2 horas de autólise, quando é farinha integral, eu diria que é o mínimo, mas não passe de 4 horas. Observa também, porque tem a qualidade da farinha vai interferir. Mas comece com 2 horas de autólise. E se você for trabalhar com batedeira, né, essas batedeiras que tem gancho para pão, o ideal é você fazer a tua autólise na geladeira, porque a batedeira costuma esquentar, né, a massa. E a gente não quer que a massa esquente, mas no outro vídeo eu explico por quê. Bom, espero que tenha ficado claro o que significa autólise. E na próxima semana eu volto para comentar mais alguma coisa.